Continuando a série de vídeos da ciência do kombucha, hoje o tema será metodologias para medir a quantidade de álcool no kombucha. Eu estou aqui na página do Kombucha Brewers International, essa é a referência desse estudo, no qual compara técnicas para poder fazer a determinação do teor alcoólico do kombucha. Essas técnicas elas podem ser utilizadas em diversas amostras, não só o kombucha, mas também cerveja, vinho, bebidas destiladas como cachaça, uísque, vodka, gin e outras amostras também, não necessariamente precisa ser bebidas e alimento. Lógico, essas amostras normalmente são líquidas. Aqui as técnicas comparadas nesse estudo são as 4 principais, que é a cromatografia gasosa, um sensor de álcool enzimático, um Opt-Enz sensor, esse equipamento Anton Par Alcoholizer, um equipamento que faz a medida do teor alcoólico, e uma metodologia que envolve a destilação da amostra e depois a medida de densidade. Aqui tem a questão da comparação dos custos, no qual a técnica mais cara que você mais vai gastar e demanda é a cromatografia gasosa, no qual ela vai ter um tempo longo para preparar a amostra e para fazer a medida, e você precisa de um químico ou uma pessoa altamente treinada para operar esse equipamento, visto que é um equipamento muito caro, muito sensível e também tem toda a questão de robustez e demanda, enfim. E aqui a performance dessa técnica, ela é uma técnica que tem boa exatidão e também boa precisão. Depois a gente vem aqui para a técnica, para esse Opt-Enz sensor. É uma técnica que ele elenca aqui o custo barato, entretanto você sempre vai ter um custo de consumível. O tempo de preparação da amostra e de medida ele é curto e você precisaria de uma pessoa no nível técnico para poder operar. É um método que tem boa exatidão, mas não tem boa precisão. Isso pode ser ruim, visto que você vai fazer leituras e elas vão oscilar bastante. Aqui, esse Anton Par Alcoholizer, ele é um equipamento caro, você não usa consumíveis ao longo do tempo, mas você tem um tempo de preparação médio, visto que ele necessita tirar o gás da amostra para poder fazer a leitura, e a medida ela é rápida ou ela é curta, o tempo. Você precisaria de um técnico operando o equipamento e ele não tem boa exatidão, mas ele tem boa precisão. E depois caímos aqui na metodologia talvez a mais barata, a mais simples. Você tem um investimento nas vidrarias, nos equipamentos, na estrutura do seu laboratório. Depois você não gasta mais consumíveis ao longo do tempo. E aqui o tempo de preparação da amostra é um tempo que demora para preparar a amostra. Você vai ter que destilar a amostra, então isso demanda tempo. A medida da densidade ela é curta, ela é rápida. E você precisaria aqui de um químico ou de um profissional, de uma pessoa que já tenha conhecimento de metodologias físico-químicas para análise de alimentos. E aqui mostra uma boa exatidão, até melhor que esse equipamento Anton Par. E embora não seja tão boa quanto o uso da cromatografia gasosa de enzimas, que são métodos bem sofisticados e mais seletivos ao etanol. E aqui a precisão desse método não foi estudada, não foi medida nesse estudo. E aqui o mais bacana é o seguinte, que nesse trabalho pegaram 8 amostras de kombucha e fizeram as medidas utilizando as 4 técnicas. E o mais interessante é que elas não mostram grandes diferenças entre elas. Lógico, pequenas diferenças são vistas. Por exemplo, essa amostra 1, nas técnicas de cromatografia gasosa e desse sensor enzimático, teve um valor de 0,24, com esse Anton Par teve 0,18% de álcool, e com essa metodologia de densidade do destilado, teve 0,20%. Então os valores oscilam, mas eles estão muito próximos, sendo que o erro é na segunda casa decimal já. Por exemplo, aqui essa amostra 7, 1,38, 1,38 para esses dois métodos, cromatografia gasosa e o método do sensor, e depois 1,27 de álcool, utilizando o Anton Par e essa medida de densidade do destilado. Então os valores ficam muito próximos. E o autor aqui identifica que praticamente não há diferença estatística entre esses valores.
E como conclusão, ele traz que todas essas tecnologias ou essas metodologias testadas, elas são capazes de medir o etanol no kombucha. Lembrando que cada uma tem vantagens e desvantagens, como por exemplo custo ou tempo, enfim, e que a gente precisa analisar bem a metodologia para poder implantar no nosso laboratório ou para poder testar na nossa amostra. Sempre estando atento que a concentração limite de etanol é 0,5%. Então a gente precisa de metodologias que meçam esse valor ou em torno desse valor com precisão. E aí ele está falando que todos os equipamentos são bons e que necessita de um operador treinado para poder garantir a precisão e exatidão desse resultado. E aqui ele traz a figura dos equipamentos, o cromatógrafo gasoso, esse sensor, esse equipamento Denton Par e um kit de destilação para poder fazer a destilação e depois medir a densidade desse destilado. Então, a referência ficará postada no meu blog, o link, e a postagem vai ter lá o link, a referência a esse Kombucha Brewers International, e era isso que eu gostaria de comentar.